Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira Live Rebelde de fevereiro. Espero que todos tenham tido um janeiro excepcional, como foi o meu, e espero que fevereiro seja ainda melhor. Vamos recebendo aí todos os nossos telespectadores. Hoje nós vamos entrevistar a Juliana Laender. Juliana, ela é médica veterinária, especialista em saúde animal. Ela tem 25 anos de experiência nessa questão da saúde animal e a gente vai bater um papo com ela exatamente sobre esse ponto, sobre bem-estar animal e o processo, né, o cultivo, a criação de animais aqui no nosso país. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou só aguardando ela entrar para a gente já começar a nossa live. Opa, já está aqui. Deixa eu dar um pause aqui na música. Vamos convidar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Olá. Oi, Juliana. Tudo bom? Tudo bem? Ótimo. Como você está? Tudo jóia. Você está me ouvindo bem? Estou te escutando ótimo. Então tá jóia. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Eu que agradeço. É um tema que me anima assim, a falar. Né? Eu acho que a gente tem que divulgar mesmo e rebater alguns mitos, né, que andam espalhando por aí. Exatamente. Eu concordo com você em gênero, número e grau, porque o que a gente mais tem hoje são mitos nessa área. Né? A gente vive um momento de uma espécie de veganização, né, do planeta, e as pessoas usam todos os mitos a favor dessa questão. Eu acho que é bom a gente falar com quem entende para poder tirar todas essas dúvidas. Né? Você tá em que cidade, Ju? Eu estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas todo mundo bom é de Belo Horizonte. A doutora Janaína, você, a MV, todo mundo é de Belo Horizonte. É uma concentração muito grande de gente boa aí, né? É verdade. Eles falam que é o reino da low carb, né, Belo Horizonte? Pois é, impressionante. É. Legal demais. E no Ministério também tem muito mineiro, né? O órgão que eu trabalho tem mineiro espalhado pelo país inteiro. Ah, é verdade, é verdade. Fala um pouquinho sobre você, Ju. Atualmente você tem, além da página, você trabalha com o que exatamente? Conta pra gente. Então, eu sou veterinária, né? Eu formei em 93 pelo FMG, aqui em Belo Horizonte. Fiz meu mestrado na área de medicina veterinária preventiva. E a vida inteira eu trabalhei, eu comecei a minha carreira trabalhando com grandes animais, com cavalo. Uhum. E com um ano de formada eu entrei no órgão estadual de defesa sanitária animal aqui em Minas Gerais, que chama IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Trabalhei 10 anos lá. E aí passei no concurso do Ministério da Agricultura e voltei aqui para Belo Horizonte, que eu tinha ido para uma cidade interior. Certo. Voltei aqui para BH. E também já estou aí, entrei em 2007, né? Então há 13 anos no Ministério da Agricultura trabalhando com saúde animal. Ah, legal. Então você é funcionária federal. Eu sou funcionária pública federal. E a low carb, na verdade, apareceu na minha vida há 2 anos, né? Eu comecei a seguir a página da Low Carb PR, que é a Denise, que é uma grande amiga minha, colega minha de faculdade, né? Sim, ela é médica veterinária, exato. Ela também é de Belo Horizonte? Ela também é de BH. Tá impressionante. Vamos juntos. Todo mundo é de Belo Horizonte. É isso aí. E aí, assim, eu comecei a seguir a página dela e tudo começou a fazer sentido, né? Assim, porque na veterinária a gente estuda fisiologia, bioquímica, e eu comecei a ler aquilo tudo, falei, gente, esse negócio está fazendo sentido. E aí um dia eu liguei para ela e falei, eu tô querendo ver esse negócio, assim, tô parecendo que isso dá para mim. E comecei, sabe, sob orientação dela, nos grupos de WhatsApp, ela me dando as dicas, a minha família toda entrou nessa. E eu já contei essa história, assim, Jefferson passou uma semana aqui em casa, que é esse amigo meu, né, de página, e ele veio num domingo, fez a dieta durante a semana e emagreceu 4 quilos quando ele foi até de domingo a sexta-feira. E ele animou, falou, olha, nós dois sempre fomos muito comilões, né, a gente nos encontros, sempre muita comilança, se você está emagrecendo assim,
comendo bem desse jeito. E aí a gente animou. O Jefferson gostava muito de cozinhar, gosta muito, e eu também, e aprendo muito com ele. Aí a gente falou, gente, vamos compartilhar isso, porque se nós dois conseguirmos emagrecer, vamos mostrar para todo mundo que isso é possível, né? E o Jefferson perdeu E aí muito vem peso, né? Muito, muito. Eu falo que isso é um absurdo, porque foi eu que ensinei para ele e ele perdeu muito mais que eu. Isso é injusto. Ele perdeu o quê? Mas é outro metabolismo. 63. Caramba, quase eu por completo. Pois é. Impressionante, impressionante. Aqui em casa nós perdemos 70, né? A família inteira. Mas eu perdi 18 quilos. Mas eu acho um absurdo Jefferson ter perdido tanto a mais que eu, assim. E a ideia da página de gastronomia partiu mais dele ou de você? Acho que foi de nós dois, sabe? Assim, foi uma coisa, um belo dia, assim, sentado tomando um lanche, tomando um café. A gente falou, vamos fazer isso, vamos começar a compartilhar. E aí, na verdade, eu e a Denise conversando isso no café, eu liguei para ele e falei, olha, vamos fazer isso, porque ele entende pra caramba, cozinha muito bem. Falei, vamos começar, né? Compartilhar isso e tal. E até então eu não conhecia muito, eu nem sabia que tinha páginas disso também. Falei, vamos começar. E aí ele falou, então vamos embora. Aí nós começamos. Eu fazia alguma coisa, ele fazia outra, e nós começamos a dividir de uma forma despretensiosa. Nem Instagram eu tinha, pra você ter uma ideia. Caramba! Né? Tinha o meu. Eu nem sou muito ligada a essas coisas. Então resolvemos, e de repente a coisa foi crescendo e a gente vê o tanto que a gente pode ajudar as pessoas, né? Assim, porque quando você vê, às vezes, um chefe, uma pessoa que vive disso, as pessoas falam, mas é porque ela vive disso e tal, né? Eu trabalho fora o dia inteiro, viajo pra caramba, serviço. Então, assim, quando a gente quer, a gente consegue. Foi isso que eu quis mostrar, assim, coisas simples, né? A página tem, então, menos de, o quê? 2 anos? 2 anos e um pouquinho? Nós começamos em agosto de 2019, eu acho. Caramba! Tem nem 2 anos. Não tem nem 2 anos. Nossa, sucesso mesmo, viu? Sucesso demais, legal. Pois é. Legal demais. Parabéns. Legal. Parabéns mesmo. Principalmente porque é uma coisa tão fora do seu tema, né? Que é medicina veterinária e você... Mas é assim, é uma coisa que eu aprendi com a minha namorada, com a Gabriela, que é chefe, né? Inclusive eu estava te falando. Que é, quando você faz as coisas com amor, não importa a tua formação, né? Quando você gosta de fazer, né? Então você acaba contagiando pelo fato de você gostar de fazer aquilo ali, né? É isso aí. Que legal. Eu acho que ela cresceu por isso. Tem verdade, né? Assim, a gente coloca do jeito que é mesmo. Às vezes eu vejo uma receita difícil e falo, não vai dar para mim. Aí eu faço do meu jeito, deu certo. Então deixa eu mostrar para todo mundo. E assim foi. Muito legal. E como foi a tua formação em medicina veterinária? Tu sempre gostou dessa área, Ju? Sempre gostei. Assim, meu pai sempre teve um vínculo com o meio rural, né? Eu sempre gostei, assim, passei a minha infância, adolescência indo para fazenda com ele, né? Eu sempre gostei dessa área. Entrei já sabendo que eu queria mexer com grandes animais. Sempre amei pet, mas eu nunca pensei, né, quando eu entrei na faculdade, que seria para mexer com cachorro, né? De um determinado momento para frente, eu queria mexer com equino, né? Então, eu meio que direcionei o meu curso para isso. Trabalhei com equino um bom tempo, depois que eu formei, um bom tempo não, foi 6 meses a 1 ano, e depois que eu entrei no IMA também, às vezes final de semana, eu morei numa cidade do Nordeste de Minas Gerais, e então eu dava assistência também, com cavalo, mas desde que eu entrei no IMA e fui trabalhar então com defesa sanitária animal, aí eu me apaixonei pelo tema e acabei fazendo a minha carreira em cima disso. Então, hoje o teu trabalho consiste exatamente em quê? Eu trabalho no Serviço de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, aqui em Belo Horizonte, né? Eu já fui por 6 anos chefe do Serviço de Saúde Animal aqui em Minas Gerais, onde a gente trabalhava com todos os programas sanitários ligados a animal de produção. Certo. Né? E agora eu estou trabalhando no Animal, que é um programa, basicamente, que são abatidos animais que a carne é exportada para o mercado. Opa, deu um eco aí. Para o mercado europeu, que é um dos mercados mais exigentes e o Brasil consegue atender, certo. Né? Com o programa de resíduos também, que a gente acho que vai falar um pouquinho dele aqui, que envolve muitos desses mitos aí, né, que rondam a produção de carne. E com o serviço de auditoria de avaliação de serviço veterinário, que a gente faz auditoria nos órgãos estaduais que trabalham com esse programa, para ver como está a execução. Por isso que eu viajo bastante do Brasil afora. Então, sua base de atuação é em todo o Brasil?
Porque apesar da gente trabalhar, ter uma lotação, né, as auditorias, os trabalhos que a gente faz, pode ser dentro do Brasil. Já fui até também para o exterior, assim, pelo Ministério, né, para conhecer o serviço de traçabilidade, outro lugar. E aí você acaba mexendo, Ju, com todos os animais de grande porte, né, equinos, bovinos, essa coisa toda, ou você trabalha só com produção? Só com animais de produção? Na verdade, assim, como eu já fui chefe do Serviço de Saúde Animal, né, eu tinha um envolvimento com os programas de aves, de suíno, né? Mas eu, praticamente, assim, o que eu faço, né, quando eu vou em fazenda, é mais propriedade de bovino, por causa dessa relação com o programa de rastreabilidade. Legal. Então, é mais bovino. O que acaba sendo muito interessante para mim, que é a minha carne favorita, né? Então... a minha também. A sua também, né? Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que esse é um assunto muito pertinente, muita gente tem muita dúvida, né? A gente aproveitar bastante o nosso tempo. Fala um pouquinho sobre essa questão da legislação da criação desses animais aqui no país. Eu sei que não é uma legislação simples. Imagino que seja algo bem complexo e até mesmo rigoroso, porque o país exporta muito, né? Então, para exportar tem que dar esse rigor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que isso é a base para o pessoal entender que, sabe, quando você compra uma carne dessa no supermercado, você não está comprando qualquer carne, né? Você está comprando algo que tem um rigor técnico muito grande para poder chegar até lá. Então, fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Bom, assim, a legislação que envolve todas as criações desses animais, né, de produção, elas vão desde práticas de vacinação, algumas vacinas são compulsórias, né, a gente viu agora, está ouvindo falar muito dessa questão da vacina do Covid, que é obrigatória e não compulsória. Né, o que é isso? Algumas vacinas dos animais, elas são compulsórias. Se o produtor não fizer a vacinação do seu rebanho, ele é multado. Né, então, ele paga, né, multa, valor pecuniário, tal, por não vacinar, por cabeça não vacinada. Todo o rebanho nacional, nesses plantéis comerciais, eles são cadastrados nos órgãos de defesa estaduais, né? Então existe um registro do nome da pessoa, onde é a propriedade, qual o tamanho da propriedade, quantos animais que ele tem, todos os registros de vacinação, né? Então tudo isso embasado numa legislação federal e nas legislações estaduais e às vezes municipais. Né? Existem legislações, então, acerca de quais são os insumos permitidos, quais são os medicamentos que podem ser utilizados, quais são as vacinas que são obrigatórias, coisas que passam aí pela questão do bem-estar animal, né? E junto com isso tem toda uma legislação ambiental também, né? Porque apesar de que muitos falam, né? O Brasil tem uma legislação ambiental rigorosa que tem sido cumprida, né? E é um dos países que mais preserva no mundo, né? Interessante. E eu até trouxe uns dados aqui, exatamente assim para as pessoas entenderem, e é legal para o pessoal que segue a gente, né, da low carb, já tem o hábito de sempre pensar assim, por que querem que eu acredite que eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Por que querem que eu acredite que carne faz mal? E a gente é muito questionador, né, aprendeu a questionar. E aí eu trouxe os dados exatamente para as pessoas questionarem por que será que querem que a gente acredite que carne e proteína animal faz mal, né? Eu trouxe um dado aqui que é o seguinte, que em 50 anos, o rebanho brasileiro, bovino, ele cresceu de 58 milhões de cabeça para 204 milhões, isso em 50 anos, de 1960 a 2010. Certo. Hoje está 220 milhões. E a área de pastagem, nesse mesmo período, ela foi de 122 milhões de hectares para 170 milhões de hectares. Ou seja, o rebanho aumentou 250% e a área de pastagem 39%. E por que isso? A gente conseguiu ter um incremento importante nessa densidade animal, mas porque alteramos o perfil sanitário. Hoje o nosso rebanho ele é muito mais livre de enfermidades, né, do que no passado. Aprendemos a fazer um manejo correto de pastagem, melhoramos a questão de nutrição. Então tem muita ciência por trás disso. Né? E é um país, hoje é o 5º maior país do planeta, né, com uma área de mais de 8 bilhões, né, de quilômetros quadrados. Né? A agricultura ocupa 9% dessa área e a pecuária ocupa 21%. Quer dizer, nós ainda temos muito espaço para crescer sem atrapalhar o meio ambiente. Isso assusta. Né? Então, por que será que querem que a gente acredite que essa é uma produção perigosa, vamos dizer assim? Isso é o maior patrimônio que a gente tem. Verdade. Estamos conseguindo fazer crescer, né, com sustentabilidade, protegendo o meio ambiente, sim, né? Essa história da Amazônia não tem nada a ver com pecuarista, né? A gente tem que entender que isso é questão de
madeira, extração de madeira ilegal, grileiro, o pecuarista está preocupado com Sim. isso, porque isso afeta o negócio Sim. dele, né? Nós somos o primeiro exportador de carne bovina do mundo, o primeiro exportador de carne de frango do mundo e o terceiro de carne suína. E segundo maior produtor de frango, de boi e o terceiro de suíno. Então, assim, fica muito claro o porquê que querem falar mal, né, da produção animal nacional. Porque ela assusta o mundo inteiro. Exato, exato. Ninguém tem área nem capacidade de crescer e com sustentabilidade como o Brasil tem. Isso é muito Né? interessante. Então a gente tem que ficar atento a isso e quando alguém quiser te fazer acreditar, né, que a carne do Brasil é ruim, não, ela é a melhor carne do mundo, tanto que ela atende os mercados internacionais mais exigentes do mundo. Nós somos, então, o maior Então, exportador de carne bovina do mundo. É o primeiro maior exportador. Incrível, né? Incrível. É muito interessante isso, sabe, Ju, porque a gente vê essa propaganda contrária à pecuária, né, de uma forma assim muito invasiva. E o que acontece é que não só invasiva, como é mentirosa, né? Pelos dados que você está passando para a gente. E esses dados você não está tirando isso da sua cabeça, são dados que você tirou de fontes oficiais. Então, o que fica muito claro é que existe realmente uma propaganda e uma agenda contrária a isso aí, exatamente pelo que você falou. É uma questão que assusta realmente, né? Não só os outros países, né? Mas assusta também pelo fato de você ter uma melhora, né? Você falou que aumentou 250% a quantidade de gado, enquanto a área de pastagem só aumentou 39%. Quer dizer, aumentou demais a eficiência, né? Nós somos mais eficientes, quer dizer, nós estamos produzindo mais carne por menos espaço. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Exatamente. E outra coisa, a gente não pode perder de vista a questão da empregabilidade. Quantas pessoas não estão envolvidas desde a criação até o produto final chegar na minha geladeira, né? Ou chegar lá no supermercado? Tem muita gente envolvida. Se eu de repente chego assim, ok, ninguém come mais carne, quantas pessoas não vão ficar de fora, né? Vão ficar economicamente, não vão ter como existir por conta disso, né? Exatamente. Eu fiz até questão, assim, como você já tinha me convidado para a live, eu sabia que isso ia ser o tema, né? Na segunda-feira, não sei se você viu, eu coloquei um post sobre todos os produtos que saem do boi. Né? Porque muita gente pensa isso, vou parar de comer carne, não vou precisar do boi, né? E eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que falam, eu só uso esse produto, essa maquiagem, porque não foi testada em animal. Eu fico pensando, ela não foi testada em animal, mas na composição dela, tem um cebinho bovino aí. É igual quem faz low carb, né? Tô comendo uma coisa sem açúcar, mas está com maltodestrina. Vai mais ou menos nesse sentido, né? Então, assim, é desconhecimento, né? Eu entendo, respeito, né? Opiniões diferentes. E, na verdade, assim, eu brinco com a Denise, né? Porque a Denise, a página dela é provocação o tempo inteiro, né? E eu prefiro ter paz a ter razão, sabe? Então, assim, eu não entro em algumas discussões, mas quando alguém fala mal do agronegócio nacional, fala mal dessas questões, né, produtivas, aí mexe comigo, assim, eu falo, gente, é o maior patrimônio que a gente tem, né, essa é a maior riqueza desse país, então a gente tem que defender, e por isso eu até te agradeço, assim, talvez eu não tivesse a ideia de fazer isso, e é uma oportunidade da gente estar divulgando um pouquinho, né, de falar a verdade, de quem realmente vai para o campo, vive no campo, conhece a realidade. O que eu vejo muito é que essa propaganda anti-gado, né, essa propaganda vegana, ela vem muito de urbanoides, né, a galera que não sabe, não faz a mínima ideia de como é que se dá o processo de criação. Eu te digo isso porque na faculdade de nutrição, há 2 semestres atrás, eu tive aula de tecnologia de alimentos e microbiologia e tudo mais, e a gente vendo lá sobre essa questão do leite, e a professora colocando lá fotos das fazendas e das estruturas mega industrializadas de retirar leite, né, de fazer a sucção e tudo mais, e teve uma hora que eu de vez em quando dou uns alfinetadas, porque ninguém é de ferro, né? A gente tenta se controlar, mas eu não consigo muito bem. E aí eu disse para ela, professora, eu tô olhando aqui para essas fotos, eu tô vendo, essas vacas são bem tratadas, né? Ela disse, Henrique, se eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, na próxima encarnação eu queria ser uma vaca leiteira. Ela disse isso na frente da sala, e a sala tem assim uma grande quantidade de veganos, entendeu? E eu disse, professora, aí todo mundo riu, eu disse, por quê?
Porque essas vacas são muito bem tratadas, elas se alimentam direito, elas recebem vacina, sabe? É tudo muito bem feito para que a produção seja adequada. Porque o foco, mesmo que a gente pense num sistema capitalista e tudo mais, mas o foco é produção. E eu só tenho boa produção se eu tiver um animal que esteja em condições boas de produzir. Né? Então, bem isso óbvio, aí. né? Essa analogia que você fez, eu costumo dizer, assim, para você poder entrar numa granja de reprodução de aves, por exemplo, você tem que tomar não sei quantos banhos, tem toda uma questão de biossegurança, fazer alguns exames para poder entrar, e mesmo para fiscalizar, né? Uhum. E eu costumo brincar, para no dia que eu tiver que fazer uma cirurgia com o abdômen aberto, eu quero ser operada dentro de uma granja, um bisavozeiro de aves. Não me põe no CTI, não, no centro cirúrgico, não, porque eu acho que tem mais contaminação do que tem lá. E as pessoas não acreditam nisso, né? Porque não conhecem. É falta de conhecimento. Eu tive um grande professor de biologia, que foi meu professor da sexta até o terceiro ano, e quando eu tinha 12 anos de idade, na época, o sistema de abate era uma coisa um pouco diferente do que tinha aqui. Quando eu tinha 12 anos, isso é 1987, por aí, né? E tinha o chamado Frifó, que era o frigorífico de Fortaleza, que era onde tinha a maior parte dos abates, era tipo uma central, vamos dizer assim. Uhum. E eu fiz uma excursão para lá com os meninos do segundo ano e tudo mais. E o ditado que corria, você falou que tem a maquiagem, que usa sebo e tudo mais, e o ditado que o pessoal tinha lá, o pessoal que fazia o abate, que fazia que esfolava o gado, tirava as partes, eles diziam que do gado só não se aproveitava o berro, era a única coisa que não dava para aproveitar. O resto se aproveita absolutamente tudo. E pelo que você falou, é verdade. É verdade. Né? Se aproveita tudo, né? É verdade, é verdade. Né? Isso é... E às vezes está presente em coisas que ninguém nem sabe, né? Uhum. Porque não se fala muito, né? É interessante isso aí. Então, vamos pegar então falar um pouquinho sobre essa questão do processo de criação. Uma coisa que a gente vê muito sendo falada pelos veganos e sendo falada por todos, essa questão, o que é um gado a pasto, o que é um gado criado confinado, qual é a diferença, por exemplo, do gado que é confinado aqui no Brasil para aqueles feedlots que tem lá nos Estados Unidos, que realmente são um horror. Fala um pouquinho sobre isso para a gente entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é assim, que o Brasil, 75% da produção bovina, né, é feita em regime extensivo, que é esse gado a pasto. Né? Então, as fazendas têm a sua área de preservação ambiental, tem uma biodiversidade imensa, né? Você vai em fazenda de gado de corte, uma quantidade imensa de passarinho, de répteis, enfim, né? São fazendas com biodiversidade enorme, e os animais se alimentam praticamente exclusivamente de pasto, né? E recebem alguma mineralização, né? E se alimentam a pasto. Então, 75% do gado brasileiro é produzido dessa forma. Durante toda a vida. Recebe missões durante toda a vida. A gente recebe missões internacionais aqui, assim, e eles ficam encantados assim, com as fazendas, né? Que a gente tem pelo tamanho, pela extensão, pela biodiversidade mesmo, né? Então, é a grande maioria. Né? Agora, os confinamentos, realmente, coisas que precisam ser melhoradas em relação ao que você travou para mim. Deixa eu esperar você voltar. Oi, deu uma congelada. Você está me ouvindo? É porque a sua imagem deu congelada para mim também. Mas então, os confinamentos, realmente, assim, apesar de ter várias regras para confinamento também, que se respeite o bem-estar animal, não se compara do animal que é criado a pasto, né? Mas, exatamente pelo Brasil ter uma condição territorial diferenciada de outros países, a gente ainda tem uma possibilidade de ter essa criação a pasto. Eu assisti um documentário outro dia, que foi até indicado por uma pessoa que eu seguia, que chama Solo Fértil, não sei se você já viu no Netflix. Não. Boa recomendação. Solo Fértil. Ele é muito interessante. Solo Fértil, ele é bem interessante, porque ele inclusive começa com alguns depoimentos da Gisele Bündchen, que a gente sabe que é vegana, né? De algumas pessoas, ele é apresentado por um ator, que eu nem sei o nome, mas parece que ele é vegano também, então eu achei legal, porque ele é bem equilibrado, assim, ele fala da questão da alimentação saudável, mas ele mostra alguns lugares que já estavam praticamente desérticos na Califórnia, que eles conseguiram recuperar com a reintrodução de bovinos na área, mostrando exatamente que essa produção sustentável, assim, não é só agricultura, muitas vezes você vai tirar todos os nutrientes do solo, e a necessidade de recolocar bovinos, né, para que eles devolvam alguns nutrientes para o solo, para que eles recomponham esse solo, né, e isso o confinamento realmente não nos traz, né.
Mas, para poder conseguir alimentar o mundo, né, e sem também destruir o meio ambiente, para ter esse crescimento, os confinamentos às vezes são necessários, principalmente para os países que não têm a mesma área que a gente tem. Entendi. Né? Mas ainda assim é possível, dentro dos confinamentos, a gente ter algumas regras de bem-estar animal. Entendi. Né? Que a gente pode falar um pouquinho também aqui do bem-estar. O que é isso, né? Claro. Eu queria te perguntar sobre esse confinamento. O gado que é criado confinado, aqui no Brasil, que seria 25%, né, pelo que você falou. Esse gado é criado durante toda a vida confinado ou é só um pedaço da vida dele? Não, é só um pedaço. Normalmente entram animais que a gente fala para a fase de recria, né? Na finalização, no acabamento do animal. Certo. Né? Então, os animais chegam com determinada idade, né? E varia muito, né? De acordo com cada confinamento, né? Mas normalmente os animais vão para poder fazer essa terminação no confinamento. Entendi. Então, quando você fala terminação, Eles recebem. Aí não são animais que são alimentados a pasto. Aí eles recebem a suplementação do posto, né? Aí já é diferente. É isso. Com o objetivo de acúmulo de gordura, aquela carne diferenciada, aquela coisa toda. Entendi. É interessante porque o pessoal já sabe, por exemplo, que 75% tem a vida toda no pasto e os outros 25% tem a maior parte da vida no pasto também, né? Porque o processo de finalização é mais curto do que o prévio, né? Ou do que ele teve no pasto. Interessante. E esse confinamento aqui no Brasil, ele se assemelha ao confinamento que existe, por exemplo, os feedlots, os CAFOs, né, como são chamados lá nos Estados Unidos, por exemplo, são parecidos ou não? Se assemelha, é isso. Quer dizer, o animal fica confinado em um determinado espaço, né, em cada curral, vamos dizer assim, né, que são selecionados por tamanho, por faixa etária e até pelo tipo de alimentação que ele vai receber, né? E aí fica ali, vai ser manejado ali com alimentação, vacinação, medicamento, né? Até o abate. Mesmo assim, uma vida extremamente mais confortável do que se ele estivesse no habitat natural, vamos dizer assim. Porque ele está livre de doença, ele está livre de, né? Exatamente. É mais ou menos o confinamento que nós estamos vivendo da pandemia. Dentro de casa, só comendo. Tá certo. É por aí. Entendi. Fala um pouquinho sobre essa questão do bem-estar animal que você sugeriu aí. Tá. Eu acho interessante. É importante as pessoas entenderem o que é bem-estar animal, porque às vezes as pessoas falam assim, não tem como bem-estar animal, sendo que o animal vai morrer. A gente tem que entender que bem-estar animal, a gente fala, é o período que esse animal está vivo. Morreu, acabou. Né? Então, o que norteia, vamos dizer assim, o bem-estar animal é você manter o animal com as 5 liberdades que a gente chama. O que são essas 5 liberdades? Né? Ele tem que estar livre de doenças, de injúria, né? Livre de estresse e de angústia, sem fome e sem sede, né? Então livre de fome e de sede, livre de doenças. Eu acho que eu já falei doença? Já. Eu fui fazendo tudo dentro. Livre de fome e de sede, de temor e de angústia, doença, livre de moléstia física ou térmica. Então, confinamento, por exemplo, você tem que ter esse cuidado. Tem que ter um controle de temperatura, né? Se tiver muito frio, tem que ter um aquecimento. Eu acho isso incrível, entendeu? Tem gente que não tem isso em casa. Fim, né? Exatamente. E, por fim, livre para expressar os seus comportamentos naturais. Né? Então, assim, a gente vê que muito se evoluiu nisso. Né? Então, quando a gente vê uma criação de bovina a pasto e uma criação de ave de postura, por exemplo, a ave em gaiola, aí a gente está, são dois, ela não está tão livre assim para expressar esses seus comportamentos naturais. Entendi. Né? Só que o que acontece? Você comentou aí no frigorífico, né, quando você tinha 11, 12 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, né, que foi em 89, pouco se falava de bem-estar animal. Na verdade, esse tema ele começou a aparecer, inclusive internacionalmente, a partir do ano 2000. Então, assim, a gente que tinha um contato, né, com o meio rural antes disso, a maneira com que se manejava o gado, com ferrão, era difícil você vacinar o animal e não sair todo mundo com algum lugar cortado, com sangue, porque entrava de qualquer jeito no tronco, todo mundo usava ferrão, isso era comum. Isso, então, foi evoluindo. E os próprios criadores foram percebendo que adotar algumas regras de manejo, né, para poder causar menos sofrimento, menos angústia, menos estresse para os animais, estava até incrementando a produtividade. Claro. Né? Então, assim, em 2000, começou-se a falar sobre isso, e quando foi em 2012, se não me engano, a OIE, que ela é a Organização Mundial de Saúde Animal, que é o equivalente à Organização Mundial de Saúde,
começou a colocar nos seus códigos as diretrizes para os países adotarem em relação a isso. Certo. Então, até as missões internacionais que a gente recebia, antes desse período, elas não focavam muito em bem-estar. E a partir daí começaram, olha, esse curral não está legal, para a gente poder ler a identificação do animal, está tendo que conter, está machucando. E aí começaram a ter os currais anti-estresse, o manejo foi diferenciado. Hoje você entra numa fazenda, principalmente essas, né, que tem esse manejo maior, essas fazendas que trabalham com gado para exportação, o gado é todo manejado em curral anti-estresse, ele é guiado. Às vezes um cachorro vem atrás tocando, eles entram, eles vão sozinhos para o brete, com bandeirinha, ou às vezes só mesmo com o gesticular e o jeito de falar do vaqueiro, o animal já vai sendo condicionado, mudou completamente. Interessante. Né? Então, assim, os próprios produtores, por exigência, inclusive, do mercado consumidor, desse ativismo benéfico, que eu acho, né, de se procurar Sim, que tenha claro. um bom estado de bem-estar dos animais, eles foram vendo essa necessidade e, ao adotar esse tipo de prática, foram vendo também um aumento de produtividade, um ganho. Se eu transportar um animal de uma fazenda para outra, numa longa distância, se eu parar e der água para alguns animais, eu vou ver que quando ele chegar lá, ele vai chegar sem ter perdido peso. E aí começaram a ter trabalhos nesse sentido, né? Mostrando, então, assim, que o que a gente tem que zelar é que o animal seja criado do seu nascimento até o abate, inclusive, né, a forma de abate, de uma forma que ele não tenha sofrimento. Né? Então, aí você vai estar garantindo que ele tenha uma vida adequada até o seu abate. Né? E é da mesma forma, o abate ele mudou muito. As formas de abate, né? Essa questão do abate humanitário, né? Que é exatamente você fazer uma boa insensibilização do animal, é como se fosse uma anestesia, né? O animal chegou ali no frigorífico, na hora que ele entra na linha de abate, ele é insensibilizado, né? Tem o nome de atordoamento também, é um nome que eu gosto menos, né? Mas é uma insensibilização. Parece que ele está recebendo um atordoado, parece que ele está recebendo alguma coisa, né? Uma pancada, alguma coisa do tipo. Conta pra gente como é esse processo, Ju. Pois antigamente, assim, né, em alguns frigoríficos você ainda vai ver isso, que é essa questão do machado, né? Só que o que acontece? As pessoas que trabalham com isso, elas são treinadas para isso, né? Então, desde que você dê um golpe, né, no animal, exatamente na região onde ele vai sofrer aquela comoção e ter insensibilização, a partir dali ele não vai sentir dor. Então, ele recebe aquela insensibilização, que hoje, né, na maioria dos locais onde já se preza pelo bem-estar, isso é feito com pistola de dado cativo ou ar comprimido, então não tem mais a machadada, né? Então, o animal entrou ali como se ele tivesse indo receber uma vacina e ele já é condicionado, ele foi criado a vida inteira já acostumado com isso, então ele entrou como se ele fosse receber uma vacina, ele recebe vamos colocar, né, no caso da pistola de dado cativo, ele recebe aquilo ali, ele é insensibilizado, ali ele não está sentindo mais nada. Né? E esse animal, ele é virado, né, de cabeça para baixo para que se faça sangria e tenha a morte. Então, assim, é o que a gente chama de abate humanitário, o animal não sente dor. Essa né? pistola Agora, essa pistola é aquela que tem o dardo que entra e sai, é isso? Essa de dado cativo, né? E tem também de ar comprimido e tal. Então, assim, o que se faz, né, em relação a esse abate humanitário é que para cada espécie você tem o equipamento adequado, né? Tem as pessoas que são treinadas para isso, né? Então, assim, a gente não pode dizer que no Brasil inteiro os animais só morrem dessa forma. Não, na verdade. O que não acho legal é que, às vezes, a pessoa mora numa cidadezinha de interior, né, onde só tem abate clandestino, aí ela filma aquilo ali, ao invés de denunciar isso para um órgão de defesa, para o Ministério da Agricultura ou para o órgão estadual, porque isso é clandestino, é proibido, né, coloca isso na internet e fala, é assim que os animais morrem no Brasil, tal. Não é verdade, né? Não é essa a maioria. Exato, né? exato. Então, eu acho que assim, e a gente percebe o tanto que isso tem evoluído. Né? O que eu comentei, na época de faculdade, a gente não falava sobre bem-estar animal. Interessante. E hoje a gente fala isso o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que as coisas vão evoluindo, o mercado ele vai se adequando, né? E é esse o ativismo benéfico que eu acho que a gente tem que fazer, zelar por esse tipo de coisa. Exato, né? exato. E assim, essa questão do bem-estar animal e do abate, é muito importante as pessoas entenderem que se eles não fossem... Se um animal... É porque esse pessoal não tem acesso ao Animal Planet, né? Eles não veem essas coisas. E quando você vê um animal, um análogo de um boi, por exemplo, um caribu, um alce, ou um bisão, sendo caçado na África por leoas, por exemplo,
esses animais, eles sofrem para morrer. Eles são atacados impiedosamente por outros animais com garras e com dentes, né? Eles caem sentindo dor e são devorados enquanto ainda estão vivos, né? Enquanto você falou que tem uma pistola que tira, que dessensibiliza e não sente dor e essa coisa toda, e ele é guiado com todo esse cuidado para manter a carne e a produção da maneira correta, na vida selvagem é totalmente diferente, né? O caribu, ele não morre com os anjos ao redor, né? O Dr. Souto é que fala muito isso, com os anjos ao redor, todos os animaizinhos rezando, desejando que ele vá para o céu. Isso não existe. A morte é muito mais violenta quando ela é natural do que a morte, hoje, pelo menos, né? Que acontece na produção. Eu até, o que eu comento, assim, em relação às pessoas que falam, eu deixei de comer carne porque coitadinho do animal e tal. E uma vez eu até fiz uma postagem sobre isso, assim, é possível amar os animais e comer carne? Porque parece uma incoerência, né? Sim. Então, você comentou essa questão da caça, né? Assim, quando você vê um leão caçando uma zebra, a gente fica torcendo para a zebra conseguir fugir, né? Mas se você visse um leão passando fome, você também ia morrer de dó do leão. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, dá para entender quando uma pessoa vê, principalmente filhote, né? Vê um bezerrinho, vê um cabritinho, fala, pô, que dó. Realmente, né? É um paradoxo, assim, pra gente, principalmente quem gosta de animal, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Assim, no curso da veterinária, no final, a gente faz aquele juramento, né? E uma das coisas que é falada no juramento é que a saúde humana, ela vai estar sempre em primeiro lugar. E isso é um pouco chocante, assim, pra gente. Eu mesmo que trabalhei um pouco, né, com o cavalo, quando eu vi, por exemplo, quando eu fui conhecer uma produção de soro antiofídico, que é complicado, assim, gera um pouco de sofrimento para o animal, né? Porque na hora que você faz a inoculação de veneno que é necessária, tem toda aquela reação, então ele entra no brete já sabendo que ele vai sentir uma dor. Mas, ao mesmo tempo, qual é a outra alternativa que se tem? Ainda não se descobriu isso. Exato. Tem que ser com cavalo, porque é o que mais produz o soro, né? Porque, assim, a sensação que a gente tem é que o cavalo sente mais do que um boi, por exemplo, né? E foi uma das perguntas que eu fiz pro dia que eu fui conhecer, né? E falei, mas por que não faz com boi? E ele falou, não produz a mesma quantidade de soro, né? E aí você tem que engolir aquilo seco e falar, olha, a saúde humana tem em primeiro lugar, né? Se existe esse sofrimento, existe. Ainda não existe uma outra forma de fazer, mas está sendo estudado. Pode ser que uma hora, né, isso aconteça. Então, assim, as coisas vão evoluindo. Muitas vezes não no passo que a gente gostaria, né? Mas a gente tem que ter em mente essa questão de que a saúde humana, de fato, está em primeiro lugar. Claro. Né? Você está coberta de razão. E aí a gente pensa nessa questão da importância mesmo desses produtos de origem animal para a vida, para a alimentação humana, né? Então a gente tem que meio se sentir o leão ali dizendo, olha, infelizmente eu vou ter que matar a zebra, mas se der para matar sem dor, né, é o que a gente tem que buscar fazer. Exatamente. Né? E assim, a gente, eu acho que é uma coisa que você tocou num ponto importante. A saúde humana, ela está acima disso. E a gente tem que entender que quando se fala em saúde humana, não há saúde verdadeira se você não estiver comendo carne. A gente pode até conseguir se sair por 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas a gente vê a médio e longo prazo o problema que acontece quando a pessoa não come carne, né? E quando eu estou falando carne aqui, eu estou falando carne, peixe, frango. A pessoa que é vegana, por exemplo, a gente sabe que há uma perda de massa muscular, há uma perda de massa óssea, condições de saúde realmente se deterioram quando a pessoa é vegana. Então, a gente tem que pensar nisso também. Né? Eu falei sobre a questão da quantidade de pessoas que trabalham nisso aí, que seria um problema muito grande se a gente deixasse de existir essa atividade, mas, ao mesmo tempo, aumentar a produção de vegetais e diminuir ou extinguir a produção de gado vai aumentar a necessidade de medicamento, a necessidade de suplemento, a necessidade de uma série de coisas que não vai agregar para a nossa saúde. Esse aqui é um ponto importante também que deve ser ressaltado, né? E lembrando que muitos medicamentos, né, da indústria farmacêutica humana, elas advêm do boi. Exato. Também. Pois é. Então, isso aí... também é necessário. Por falar em medicamentos, vamos falar sobre antibióticos. Eu acho que esse é um ponto que muita gente pergunta, né? Deve perguntar para você. Eu acho que foi até uma discussão sobre antibiótico que me deu a ideia de falar com você, né, nessa live, porque a gente fica com essa história de o boi usa antibiótico. Claro que ele usa porque ele tem que ser dentro de uma dessas 5 liberdades que você falou, ele tem que estar livre de doença e muitas vezes se usa antibiótico, né?
Mas isso passa para o leite, isso passa para a carne. Como é que é essa questão? Né? E qual o paralelo que você faz aí com, por exemplo, um humano usando antibiótico, por exemplo? Joia. E, na verdade, isso está realmente intimamente relacionado, tá? Por que tem essa dúvida em relação ao antibiótico? Por causa da resistência antimicrobiana, né? Quer dizer, se eu estiver tomando antibiótico errado ou tomando, né? Quem acredita isso, assim, que está, então, tomando subdose de antibiótico, está comendo carne ou tomando leite com antibiótico, né? Poderia ter essa resistência antimicrobiana. Esse também é um assunto que começou a ser discutido internacionalmente há relativamente pouco tempo. A gente sabe, se você já deve ter comprado muito antibiótico sem receita. Sim. A mãe da gente, a garganta arranhou, ela ia na farmácia e comprava antibiótico. E aí começou a ver que esse estava sendo um caminho, né, para esse desenvolvimento da resistência antimicrobiana. Até que no final de 2010, se não me engano, no início de 2011, houve a exigência de que só se pode comprar antibiótico humano em farmácia com receita médica. Na época, isso já gerou uma discussão, até de alguns médicos, dizendo, olha, isso pode funcionar em grande centro urbano, mas e o coitadinho que mora lá numa cidade pequena, que não tem nem farmácia direito, tem uma infecção, isso pode causar algum problema. Então, houve muita discussão em relação a isso, até que se chegou à conclusão que não, assim, o uso errado, subdose, por pouco tempo, isso seria um causador, né, dessa resistência antimicrobiana. Então, evoluiu-se nesse ponto, né? Só que aí começa-se a entender, né, que hoje tem muito conceito que a gente fala de saúde única, né, que a saúde animal, ela está muito próxima, né, da saúde humana, e várias doenças dos animais, a gente está vendo isso aí agora com o Covid, né, acaba afetando a saúde humana. Então, está tudo ligado, né, então um trabalho conjunto de Organização Mundial de Saúde, Organização Internacional de Saúde Animal, Organização Mundial de Saúde Animal, e FAO também, começaram a fazer um trabalho, então, para esse uso racional do antibiótico, não só na saúde humana, quanto na saúde veterinária. Então, primeiro a gente tem que entender que o uso de antibiótico na saúde animal é diferente da saúde humana. Na saúde humana, a gente só usa antibiótico se a gente está com alguma infecção, o médico, então, prescreve aquele antibiótico e a gente toma. Certo. Na saúde animal, ele é usado um pouco diferente. Ele pode ser usado como terapêutico, como é na saúde humana, estou doente, tomo remédio e resolvo. Né? De uma forma metafilática ou preventiva, que é mais ou menos assim, eu estou doente, né? Eu vou tomar um antibiótico e todo o lote que está junto comigo, que tem a mesma idade, provavelmente a mesma imunidade, vamos dar preventivamente, porque se todo mundo adoecer, aí vai morrer todo mundo, ou, né, vai ter um problema maior para o lote inteiro. Então, uma coisa preventiva. Ele é usado também, às vezes, também de forma preventiva, por exemplo, dou um exemplo no caso de suíno. O suíno ele vai sair do desmame e vai é desmamado, né, e vai para uma outra fase onde a alimentação dele vai mudar e ele vai ter esse estresse do desmame. Então, possivelmente, ele pode desenvolver alguma doença gastrointestinal, por exemplo. Para eu prevenir, eu já faço isso. No final do desmame, eu vou e dou algum antibiótico, por exemplo. Ainda como promotor de crescimento e melhorador de desempenho. Né? Então, determinadas drogas, né, alguns antibióticos, são utilizados para que o animal melhore o seu desempenho, para que tenha um crescimento maior. Só que isso, né, tem sido bastante estudado, de que esses antibióticos usados para esse fim, eles podem não levar à resistência antimicrobiana. Interessante. Então, você tocou num ponto importante, que poderiam citar, por exemplo, assim, então para de dar antibiótico para animal, porque se não der para animal, não vai para a saúde humana. Mas se você fizer isso, você não vai estar respeitando uma das liberdades, né, que é o animal ficar livre de morte. E tem estudos mostrando que, principalmente para aves e suínos, se você não usa o antibiótico, o risco de você, então, estar passando algumas bactérias, né, desses animais para o homem, o risco é muito maior. Então, o risco de você, ainda que, né, isso eu vou mostrar que também não é verdade, mas ainda que você, ao ingerir a carne, tivesse algum resíduo de antibiótico, isso seria menos maléfico do que você contrair alguma doença, porque esse animal não foi tratado. Né? Então, isso é complicado, porque às vezes pergunta, então usa antibiótico? Usa, mas calma, nós não estamos falando que isso faz mal. Né? Então, existe toda uma regulamentação para venda, né? Assim, não é como é no caso de humano ainda, que pode comprar, e aí vem aquela discussão, se eu estou doente, eu vou ao médico, eu vou a um posto de saúde. A vaca está doente, né, numa fazenda, longe, não tem veterinário, então você também tem que tomar cuidado para não inviabilizar algumas produções. Então, não dá mesmo, né, para você exigir receita ainda, né, com o esquema de produção que a gente tem,
né? Então você tem que ter essa liberdade. Mas existe legislação mostrando que quando você compra um medicamento, por exemplo, vem escrito lá o período de carência dele, o produtor tem que observar isso. Então eu tenho uma vaca com mastite, por exemplo, que é uma inflamação, não é uma infecção que dá no teto da vaca. Se ele estiver dando antibiótico e aquele leite sair e ele for para o mercado, né, vai ter realmente antibiótico. O antibiótico passa para o leite. Só que existe esse período de carência e as indústrias, elas são monitoradas em relação a isso. Então, o produtor, ele também não é bobo, porque se ele fizer isso, ele vai colocar o leite daquele animal junto com os outros, vai chegar na indústria, vai ter uma detecção disso e ele vai ficar com a produção dele comprometida, né? Então, e isso existe fiscalização. Então, quando a gente repete muito, assim, de compra carne que tem selo CIF, né, que é o Serviço Federal ou estadual, é porque desses locais você pode ter certeza que está havendo uma inspeção capaz de segurar esse tipo de coisa. Entendi. Né? Eu peguei uns dados que eu trouxe para poder mostrar para vocês. Isso está na página do Ministério da Agricultura, que é o resultado do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do ano de 2019, de 2020 não tem ainda. Isso é tudo transparente, mostrado lá na página os resultados. Pra você ter uma ideia, ó, em aves de corte, isso tudo é feito por amostragem, tá? Em frigorífico, pega amostra de músculo, rim, fígado, gordura, para poder ver resíduo de hormônio, antibiótico, metal pesado, para ver o que está em conformidade. No ano inteiro de 2019, aves de corte, foi 99,87% de conformidade. Quer dizer, todas as amostras estavam livres de resíduos de qualquer um de alguns desses medicamentos que eu estou falando. Isso foi aves de corte. Bovino abatido, 99,70% de amostras conformes. Tá? E uma das que deu um índice aqui de conformidade menor, 96,62%, ivermectina, monenzina, que são bastante utilizados, e aí, quer dizer, o produtor usa, não tem problema usar, né? Ele não respeita o período de carência, e isso é detectado. E quando é detectado, ele recebe um aviso, ele fica proibido de mandar animal para abate por um determinado período, ou então ele manda, mas tem que mandar 5 lotes consecutivos, enquanto não der negativo, ele não está liberado e ele recebe menos pelo preço da carne. Então, é um prejuízo imenso. Então, os produtores têm muito cuidado com isso, porque cair num programa de violação desse, para eles, é extremamente antieconômico. Entendi. Então, eles têm esse risco. Então, ó, eu falei de bovino, camarão, 100% das amostras conformes. Eu vou ter que pôr o óculos. Estava tentando aqui. Mel 100%, carne equina, que é mais para exportação, né, que a gente não tem esse hábito, também 100%, pescado de cultivo 100%, ovos 99,11%, leite, que você perguntou, né, também, 99,04%, né, e é exatamente o que deu aqui, que é 98%, é exatamente antibiótico, e muito por causa de tratamento de mamite, né, mastite. Bom, aqui tem pescado, 100%, suíno, 99,78%, né? E aí eu até tive curiosidade de olhar também o resultado do programa de resíduo para vegetais, que a mesma coisa que é feito com os animais é feito pelo serviço vegetal com os produtos, né? Eles coletam produtos ou nas próprias propriedades, na hora que já está saindo para o comércio, ou nos pontos de venda. E deu 92% de conformidade de todos os produtos amostrados. Esse ponto é muito interessante de fazer a comparação, né? Porque os produtos de origem animal, eles são extremamente atacados. Não pode comer frango porque está cheio de hormônio. Não pode tomar leite porque está cheio de antibiótico. E você me falou em 99% ou mais de conformidade. E aí você vai para os vegetais, 92%. Tudo bem, são números bem altos, né? Acima de 90%, já é uma coisa bem interessante, mas há uma diferença, né? É interessante isso ser citado para que as pessoas possam entender que talvez seja até mais seguro consumir animais do que consumir vegetais dentro dessa perspectiva, né? Mas é o que você falou, é 92%, né? O que a gente tem que mais tomar cuidado é, por exemplo, a gente vê muita gente vendendo produto orgânico, dizendo, olha, é orgânico, eu não uso defensivo e tal, mas são produtos orgânicos sem certificação, não tem ninguém que garante que aquilo é orgânico, não passa por nenhuma certificação, e às vezes é pior. A mesma coisa a questão dos produtos artesanais. A gente às vezes vê, linguiça artesanal é melhor, eu compro de um vizinho, do amigo do meu pai lá da roça, aí a carne é mais natural. Cuidado com isso, né? Porque, na verdade, para mim, garantia de
falta de resíduos na carne, patógenos, enfermidades, né? A mesma coisa em relação ao leite, produto lácteo. Quem faz isso é a chancela dos serviços, ou municipal, ou estadual, ou federal. Entendi. Então, tomar muito cuidado com isso, assim, né? Tanto na área vegetal, quanto na área animal. Né? E é isso que a gente vê, assim, a gente às vezes vê essa questão, né? Se a pessoa coloca, olha, comprei essa carne, olha só, tá cheio de abscesso, tá vendo? Carne é um perigo. Não, é um perigo o lugar onde você está comprando, a procedência que não reflete a produção nacional, né? Não é a grande maioria que faz isso, né? Os produtores do Brasil, de uma maneira geral, são muito sérios, tanto é que tem conquistado aí mercados no mundo inteiro. Exatamente, né? Exatamente. E assim, se você comprou algum desses alimentos e veio com algum tipo de contaminação, algum problema, você não pode dizer que o problema está no alimento. O problema está onde você comprou. É isso que você falou, não está? Exatamente. Né? É que nem essa história do desmatamento da Amazônia. O problema não está na criação de gado. O problema está em que você continua comprando daquele cara que está dando problema. Você pode ter que comprar de outro lugar, né? Tem que pensar dentro dessa perspectiva, né? Para que você possa melhorar. Tem muita gente que fala assim, mas eu tenho que comprar. Eu sei que essa não é bem sua área, mas acho que vale a pena a gente comentar. Eu não vou comer carne, porque a carne desmata a Amazônia. Falta de conhecimento, ele já entendeu isso aqui na live. Mas eu vou comer o abacate que vem de Israel. E vem de Israel como? De avião. Eu vou comer o kiwi da Nova Zelândia, que também vem de avião. Quer dizer, toda a cadeia de sustentabilidade, era muito mais interessante ele comprar uma carne de um produtor mais local, que seja certificado, do que ele está comprando essas frutas não sei de onde, né, para poder consumir. Né? Tem que pensar nisso também. E a gente vê muito também, assim, a gente sabe, né, a gente que faz low carb, carnívoro, né, e aprendeu a comer comida de verdade, assim, que eu como, o meu almoço de hoje foi um pedaço de repolho, um bifão, eu não estou com fome até agora. Né? Mas as pessoas que não comem esse tipo de coisa, elas às vezes vão comer biscoito. Você vê muito, né? Às vezes o vegano, exatamente para suprir essa necessidade, essa fome, né? Acaba, toma refrigerante, come bala, come biscoito. Então você tem que pensar assim, que qualquer coisa que você for ingerir é um risco. Você tem que saber procedência, né? Mas tem algumas coisas que, obviamente, fazem mal para a saúde. Né? E algumas outras coisas, como são o caso, né, dos produtos de origem animal, você tem como minimizar os riscos, desde que você saiba a procedência do que você está comprando. Né? Então, a gente sabe que está garantido. Né? E existem esses órgãos fiscalizadores que têm toda a transparência e mostram isso, né? Garantindo que essa produção está sendo adequada e boa, né, para a saúde humana. E a questão dos hormônios, Ju, também tem isso? É semelhante à questão dos antibióticos? Conta pra gente. Ou não são os hormônios? O hormônio é o seguinte, é diferente dos antibióticos. Eu acho que é um mito maior ainda, né? Primeiro que sim, existem os hormônios naturais, como a gente tem estrógeno, progesterona, testosterona, né, que o animal também tem, né, e às vezes em alguma fase reprodutiva isso pode ser usado para algum tratamento e tal. Mas já tem estudo mostrando que mesmo animais tratados e animais não tratados com esses hormônios naturais, a quantidade que você encontra desses hormônios nos músculos, né, nos órgãos, ela é muito menor. Aliás, tanto tratado quanto não tratado, ela é mais ou menos a mesma e ela é muito menor do que o nível que a gente tem já no organismo da gente. Entendi. Então isso não faz o menor mal para a saúde humana. E quanto aos hormônios anabolizantes, né, que tem muita gente que toma, né, para ficar bombado, né, e acha que quando vê um boi bem criado, né, musculoso e com camadas de gordura, falei, esse daí toma hormônio. Os hormônios eles são proibidos no Brasil desde 2011, existe uma legislação para isso, e quando a gente fala que é proibido, não é proibido o uso, é proibido a comercialização, a importação, a venda e o uso. Então, se o produtor quiser comprar, ele não vai conseguir comprar isso legalmente. Entendi. Todas as lojas que vendem produtos veterinários, elas são cadastradas nos órgãos oficiais, elas são fiscalizadas por esses órgãos, então não tem, né? E aí muita gente fala do frango, que eu acho que é um mito que eu não sei de onde saiu. O maior mito de todos é do frango. Né? Então, assim, o hormônio, para ele fazer efeito, né, num animal, numa pessoa, né, ele vai demorar no mínimo uns 30 dias, 40 dias para começar a fazer efeito. Né? O frango, ele nasceu, daqui no máximo 40 dias ele já vai para baixo, não dá nem tempo. Né? E além do mais, assim, todo mundo tem que pensar que existe toda uma questão econômica.
quanto menos insumo você utilizar, por isso o sucesso do boi verde, né? Quanto menos insumo você utilizar do nascimento até o abate, para o animal estar preparado para abate, melhor. Então, simplesmente não é econômico usar. Né? Aí a pessoa vê uma pessoa utilizando o hormônio que ele comprou, clandestino, importado, aí tira a foto, tá vendo no Brasil, usa, ao invés de fazer isso, manda para a ouvidoria do Ministério da Agricultura, porque esse produtor ele vai ser fiscalizado, existe todo um embasamento legal para que ele seja penalizado. Então, assim, não usa, não é comum. Né? E esse programa que eu falei, né? Eu até postei uma foto no meu stories do dia que eu fui agora na pandemia, foi a primeira fiscalização de máscara, né, que eu tive que fazer. A gente faz a coleta de urina, essa questão do uso de anabolizante. Se isso é detectado, é um transtorno para a propriedade rural, né? E esse programa tem mostrado isso, que o que está sendo encontrado disso no campo é pouquíssimo, é muito pouco produtor que utiliza, até pela dificuldade de importá-lo, né, comprar isso dentro do Brasil. Então, isso, assim, é um dos mitos, e principalmente em relação ao frango. Eu acredito que é quando vê esses frangos, o crescimento muito rápido, quando vê o Chester, né? Isso aí é fruto de ciência, está se falando muito disso, e existe muita ciência na produção animal, né? Fruto de nutrição adequada, melhoramento genético, né? Que faz com que a gente tenha esse sucesso aí na avicultura e na suinocultura nacionais, e também na bovinocultura, né? Mas eu estou dizendo é porque quando a gente vê essa questão do frango, de como que consegue produzir um frango tão rápido e tal, né? Isso se chama tecnologia, tem muito estudo por trás disso, não tem hormônio. Eu acho que vale a pena falar para o pessoal que esse melhoramento genético, ele foi muito mais. Agora nesse tempo moderno, talvez até tenha engenharia genética e clonagem, é até possível, mas a maior parte desse melhoramento genético aconteceu por seleção artificial, né? Você vai criando aqueles... Né? Você vai pegando os maiores exemplares e vai reproduzindo os maiores, aqueles que você quer selecionar as qualidades, né? Para que você possa ter um rebanho com as características desejadas. Né? Isso não é o pessoal fica achando que o frango cresce em 40 dias para o abate. Antigamente, lá na fazenda do meu tio, o frango demora 6 meses para ficar grande. Na granja ele demora... Meu amigo, o frango de granja, ele é extremamente uniforme em termos genéticos, não é, Ju? Né? Ele tem uma uniformidade genética, ele tem uma procedência genética totalmente diferente daquele pé duro que demora 6 meses para entrar no tamanho de abate, não é verdade? Exatamente. E tem toda uma alimentação também, né, direcionada para isso. Exatamente. Né? Para aumentar a produtividade. Já é preparado para engordar. Exato. Né? Exatamente. Então, esse é um grande mito, assim, que também precisa ser desmistificado, mais do que o antibiótico, né? Sim. Porque o antibiótico, eu acho que eu lembrei, até o que você comentou, que foi alguma postagem, a Denise me provoca muito em relação a isso, que ela sabe que é a única coisa que eu respondo, e ela falou, Ju, vai lá. E aí eu coloquei, bom, de fato, a gente tem muito a avançar ainda nessa área, né? Como ainda temos na área do bem-estar animal. Né? Mas eu acho que então a nossa rebelião, né? Pegando aí o tema da Live Rebelde, é exatamente nesse sentido, né? Da gente forçar isso, mostrar para os consumidores que eles têm que exigir, né? Saber a procedência dos animais, né? Saber de onde está vindo, o que está usando, ter uma preferência para o gado criado a pasto. Em alguns países existe até um diferencial de preço em relação a isso. No Brasil, acho que exatamente por ser a grande maioria, a gente não tem a gente não liga, né, tanto para isso, né, mas existem algumas pesquisas já, se você pagaria mais para o animal criado a pasto, né, então as pessoas que têm essa consciência pagariam mais, né, e então é esse tipo de trabalho que tem que ser feito, né, para a gente valorizar o que a gente tem, né, e o Brasil tem muita capacidade de crescer e com toda essa competência, com cada vez menos risco, né, para a saúde humana. O que eu vejo muito é que falta no consumidor a consciência de que cada vez que ele vai ao supermercado ou cada vez que ele vai a um restaurante e que ele pede determinada comida ou que ele compra determinada comida, ele está dizendo para o produtor que aquela comida tem saída, né? A gente chega no supermercado e vê, por exemplo, hoje surgindo cada vez mais iogurtes que tem apenas 2 ingredientes, né? Que antigamente você via só iogurtes que tinham trocentos ingredientes, com muito açúcar, com muitos corantes e muitas coisas. Hoje você já consegue encontrar pelo menos umas 4, 5 marcas diferentes, né? E as grandes produtoras, né? Nestlé, Danone, botando aí iogurte escrito lá bem grande, 2 ingredientes.
E eu acho que falta essa consciência para o consumidor de entender que aquela empresa não está colocando aquilo ali porque ela é boazinha com o consumidor. Ela está colocando porque ela sabe que sai. Né? Exatamente. E se eu estou lá no supermercado... E a gente vê que tudo parte da consciência. Quer dizer, eu nunca olhei rótulos de produto nenhum para trazer para casa. Há 2 anos, eu não vou mais para o supermercado sem isso aqui. Porque na hora que eu vou olhar, deixa eu ver qual é o requeijão que eu vou escolher. Exato. Deixa eu ver qual que é o iogurte. Porque você começa a olhar. E aí também a gente aprende que... já aconteceu comigo, né? Uma vez eu tinha esquecido o óculos. Ele quer saber? Eu vou comprar o que eu não preciso ler rótulo. Vou trazer fruta, legume, carne, que aqui não tem erro. Exatamente. Queijo, né? Então a gente vai aprendendo. Mas isso o que você falou, essa questão da consciência. Né? Se alguns anos atrás alguém falasse comigo, você pagaria mais caro por esse iogurte aqui, sendo que você não sabe a diferença desse para esse? Hoje eu pago mais caro e eu sei por que eu estou pagando mais caro, mas a minha conta da farmácia diminuiu expressivamente também, então vale a pena. Né? Então é isso que as pessoas têm que ponderar. Às vezes teve um dia que eu postei uma receita do rocambole e a pessoa escreveu assim, nossa, mas esse rocambole fica com R$60. Eu falei, isso deu para o almoço e para o jantar da minha família. Antes da low carb, eu comprava 4 McDonald's, ficava o dobro do preço desse rocambole. Então, não acho caro. Exatamente. Né? Então, tudo é uma questão assim, de você entender se vale a pena ou não, você está pagando mais por isso. E a gente ainda não tem essa consciência, talvez, de pagar mais caro por um produto, de um animal criado a pasto, em que o produtor respeite as regras de bem-estar animal. Mas eu acho que estamos no caminho, porque já está começando a ter esse tipo de exigência. Né? E a gente acaba chegando lá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que nós estamos progredindo. Eu penso que cada vez que a gente tem esse tipo de live, cada vez que a gente conversa e cada vez que a gente é exposto aos fatos, a gente começa a entender um pouco mais do processo e a partir desse entendimento a gente consegue tomar melhores decisões. Porque uma coisa é fato, nós somos muito urbanoides, né? A gente não tem tanto contato, é algo que é muito ruim. A gente perdeu o contato, desconectou com a produção da comida. Né? As crianças de hoje, elas não sabem que o ovo vem... Elas até sabem que o ovo vem da galinha. Mas se ela vê uma galinha botando ovo, ela vai dizer, meu Deus, é assim. Tá entendendo? Porque ela não sabe, é muito estranho. Quer dizer, a gente perdeu essa conexão. Na hora que a gente perde essa conexão, a gente começa a surgir essa manifestação de mas a vaquinha está sofrendo. Mas você não foi lá na fazenda para ver se ela está sofrendo. Você está com uma ideia pré-concebida porque, por acaso, ela vai morrer para ir para o seu prato. Mas se ela não tivesse na fazenda para morrer para ir para o seu prato, ela estaria lá no mato, morrendo para ser comida por um leão, aos poucos, e depois ficando podre para os urubu comer. Né? Então, uma vez eu dei uma palestra na escola de veterinária e aí um aluno mostrou, né, no celular dele um vídeo de um funcionário do frigorífico que assim que o suíno, né, saiu do caminhão, ele não queria ir e tal, e ele bateu e tudo. E eu falei para você ver como é que a gente tem evoluído, né? Ninguém pensou o que esse funcionário passou no dia dele, qual é o lugar onde ele mora, qual é o transporte que ele pegou, lotado, né, para poder ir para esse frigorífico. Né? Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente precisa avançar. Como é que você vai explicar para uma pessoa dessa, que às vezes não tem banheiro na casa dela, que ela tem que tratar esse animal bem? Então, assim, essa evolução, essa melhoria, né, ela passa desde dos bons tratos com a própria população humana, né? Porque muitas vezes esse ativista, né, fala que é absurdo, bateu no porquinho. Peraí, mas você sabe quais são as condições de trabalho desse cara? Como é que ele veio trabalhar aqui? Quanto que ele está ganhando? Então, as lutas, elas precisam ser ampliadas também, né? Para melhorar o processo. E como você falou, a gente tem que pensar sempre na consciência e na saúde do ser humano também. Né? É o que a gente tá vendo aqui agora. Outro dia eu vi uma postagem, acho que foi do Sean Baker, ele, naquele jeitão dele, mas lá, o que é que ele postou? Uma menina que dizia assim no post: eu fui ao supermercado hoje, roubei 2 hambúrgueres e enterrei no quintal de casa, e ela estava se vangloriando disso por ser uma ativista vegana. E aí uma pessoa comentou embaixo: por que ao invés de enterrar, você não pegou esses 2 hambúrgueres e deu para uma pessoa que estava passando fome? A resposta dela foi assim: eu nunca faria isso porque isso não é comida, isso não é uma coisa que se dê para uma pessoa que está passando fome. Quer dizer, além de ter sido uma ladra, porque roubou a comida, que não era para ter roubado, ela ainda é extremamente cruel com o semelhante dela.
Então, são umas coisas que a gente fica... Até que ponto a ideologia pode manipular e fazer com que a gente tenha essa impressão errada das coisas? E como a gente tem mídia social hoje, que é uma enxurrada de informação em cima da gente, a gente fica sem saber o que é fato e o que é que não é. Né? Então, por isso é que esse tipo de dado que você trouxe é fundamental. E você sabe que desde que eu assisti aquele Dilema das Redes, Sim. né, que fala muito disso, né, você só curte uma coisa e só recebe aquilo. Eu tenho mais um Instagram, assim, porque eu custei entrar, e aí eu fiz um que era de poesia, tem o meu pessoal, que eu também posto muito pouca coisa. E aí o que eu fiz? Falei, eu vou dar uma bagunçada nesse algoritmo do Instagram para eu receber tudo quanto é tipo de informação. Então eu comecei a seguir políticos com ideologia diferente da minha, até porque eu quero exatamente ver, de repente eu estou errada, né? Eu quero ver opiniões diferentes. Comecei a seguir várias páginas de pessoas veganas, até para eu entender, assim, sabe? Então, assim, esse lado eu acho positivo, essa questão por uma questão moral, por uma questão ética, né? Só que eu acho que as pessoas só têm que se informar melhor. Exato. Né? Eu não sou da área, né? Você sabe muito mais dessas questões de saúde, né, relacionadas ao veganismo, mas da mesma forma que eu questiono, assim, quando a gente vê algum estudo que fala carne faz mal, eles têm alguns viés, assim, não considerou que essas pessoas também são sedentárias, ou que elas fumam, ou que tem algumas outras coisas que interferiram, né, no resultado. A mesma coisa em relação aos veganos. Eu fico pensando, será que também, porque não come produto de origem animal, está comendo um tanto de comida que é porcaria, então isso pode ser um viés? Será que se o vegano comesse só comida de verdade mesmo, não teria tanto problema? Então, assim, eu não entro nessa questão, né? Conheço pessoas veganas que fizeram isso por opção, até então tão saudáveis, né? Assim, eu não conheço pessoas com mais de 20 anos, 30 anos, né? No meu círculo de veganismo, no meu círculo de amizade, né? Adeptos ao veganismo por tanto tempo. Mas conheço pessoas que eram veganas e voltaram exatamente por recomendação médica, por alguma deficiência, né? Mas, assim, eu costumo dizer assim, que para qualquer opção, seja ela opção de alimentação, dieta, opção sexual, opção profissional, pessoal, eu tenho uma tríade, assim, tá feliz? Tá fazendo mal para alguém? Sua saúde está 100%? Então, beleza, seu caminho é esse. O meu eu já escolhi. Exatamente. Né? Agora, se para você o caminho é outro, está te fazendo bem, ok, agora. Se você está feliz, não está fazendo mal para ninguém, mas a sua saúde não está legal, repensa, reveja, né? E aí o consolo, assim, que eu tento dar é isso, assim, caso você tenha comer produto de origem animal, saiba que é possível produzir esses animais com o mínimo de desconforto para eles, né? E então acho que é isso que a gente tem que pensar, assim, não tem que ter também essa questão ética dessa forma, assim, tão arraigada, porque a nossa saúde tem que primeiro cuidar. Muito bom, né? muito bom. Ju, a gente já está com quase 1h10 de live. Fantástico, né? O tempo passa super rápido. Eu achei que com 1 hora caía, tá vendo? Eu sou amadora do Instagram. Bom, às vezes cai, às vezes eles botam aqui um contadorzinho, mas hoje deu certo. Eu quero te agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Eu acho que essa live foi extremamente proveitosa. Muitos dados legais que você trouxe. Eu acho que é uma discussão muito pertinente. Eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão e pensar em todos esses pontos, né, para que a gente possa conseguir, de fato, alimentar uma população humana que tende a chegar a 10 bi, a 15 bi, a 20 bi. Não tem jeito. A gente cresce, a gente se reproduz bastante, né? Então, a gente precisa realmente ter essa consciência e esse diálogo precisa acontecer. Eu acho que o futuro não está no carnivorismo, nem está no veganismo. Eu acho que o futuro está no diálogo para que a gente possa crescer juntos. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão querer comer mais planta, aqueles que vão querer comer mais carne, como eu, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem como aprender e melhorar dos dois lados e pensar em todos esses aspectos, né? Na saúde, na sustentabilidade, no bem-estar animal, na diminuição do colocar de agrotóxicos, tudo isso deve ser considerado, né? Então, eu quero te agradecer demais a tua participação. Foi absolutamente genial. Muito, muito obrigado. Eu te agradeço demais. Eu sinto que é até um dever, né, da gente que trabalha na área, de estar divulgando isso. E não havia me ocorrido, né, aproveitar até essa visibilidade da nossa página, né, de gastronomia, para poder levar um pouquinho desse tipo de conhecimento, né, porque eu acho que é nosso dever, né, para quem conhece essa produção agropecuária, de estar divulgando isso, para deixar as pessoas tranquilas, né, para que elas tenham orgulho do que é produzido no nosso país, né, porque realmente, às vezes a gente tem aquele complexo, né, de ligar aqui no Brasil, por exemplo, a gente ter orgulho, né, porque é um país que é visto, assim, pelo mundo inteiro em relação a isso, pela qualidade
do que a gente produz. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade de estar falando um pouquinho, né, em nome dessa cadeia aí da carne, que é tão brilhante assim, no nosso Que país. legal. Ju, muito, muito obrigado. Tá? Eu te agradeço de coração. Vamos manter contato, tá certo? Quando eu estiver em Belo Horizonte, eu tenho que marcar uma reunião com toda essa playa de incrível de pessoas de low carb, né? Eu tenho que ir em Belo Horizonte para encontrar todo mundo. É isso aí, temos que fazer mesmo. Vai ser super legal. Muito, muito obrigado. Uma boa noite para ti, tá certo? Conta sempre comigo. Se precisar de alguma coisa aqui pelo Nordeste, Fortaleza, estou por aqui. Beleza. Aprendo muito com você, sempre. Estou sempre lendo suas postagens. Muito obrigado. Viu? Tá? Uma boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Beijo. Prazer em falar com você.